E hoje nós estamos indo para o 4º episódio da 4ª temporada, temporada Conexões. E mais uma vez a gente recebe convidados. Dessa vez, novamente, a gente tem convidado repetido do coração que a gente ama, a pediatra Daniela Anderson. Ela vai se apresentar para a gente daqui a pouquinho. O episódio de hoje é a continuidade dessa sequência que a gente está trazendo aí, o tema separação. Para quem ainda não ouviu os anteriores, eu aconselho. No primeiro a gente falou com a psicóloga mais sobre a relação do casal. No anterior a gente falou com o Thales, advogado, sobre questões aí de comunicação e ferramentas para estruturar melhor esse momento tão difícil. E hoje a gente vai falar sobre o impacto da separação na vida dos filhos. E aqui principalmente dos filhos menores, né? Das crianças que ainda estão numa estruturação mental. Por isso a Dani aqui, que é pediatra. Se apresenta para quem não te conhece ainda. E quem não conhece o episódio anterior, eu convido a ouvir. É muito legal também. A gente fala sobre o impacto da criança que a gente foi na vida adulta. Tá aí nos anteriores. Não sei o número exato, mas eu deixo na descrição. Dani, se apresenta, por favor. Olá, sou a doutora Daniela Anderson, pediatra, e é um prazer estar aqui mais uma vez, né? Como diz a minha amiga Carol, eu adoro esse novo formato de comunicadora. Então, tenho também minhas redes, depois a doutora Carol vai deixar lá, para quem puder me siga no YouTube, no Instagram. E tenho muito prazer nesse trabalho, que é uma novidade para mim, de trazer informação através das mídias sociais, de atingir mais pessoas, além daquelas que encontramos no nosso consultório todos os dias. E vamos então hoje tratar desse mais um tema em Juntas. Dani, falando então do impacto na separação dos filhos, traz pra gente aí o que na sua prática, né, no contato que você tem aí com a puericultura, que é o cuidado das crianças, ou seja, também o contato com as famílias, com cuidadores, quais são suas impressões? Em primeiro lugar, quando nós falamos da separação de um casal, né, seja ele um casal heteronormativo, um pai e uma mãe biológicos, sejam 2 pais, 2 mães, sejam filhos afetivos, toda vez que 2 adultos se dispõem a construir uma família e a cuidar de crianças, então hoje nós vamos falar aqui no impacto, né, como a Carol disse, na vida dos filhos crianças, dos filhos enquanto ainda na infância, e esses 2 adultos por algum motivo decidem que vão ter vidas separadas, que vão morar em casas separadas. Isso traz uma mudança na estrutura familiar onde essa criança estava envolvida. Então, o primeiro passo nós vamos falar sobre os adultos. Então, como estão esses 2 adultos responsáveis por estas crianças num momento como esse? Em geral, quando uma conjugalidade chega ao fim, existe sofrimento, né? Nenhum casal resolve que não vai mais seguir junto se tiver tudo bem. Então, existe uma dor do adulto que acaba repercutindo na vida da criança. Então, o primeiro ponto que eu queria trazer aqui é sobre nós adultos, o que existe na nossa vida emocional, como isso vai ser processado pelos adultos e como isso repercute na vida das crianças. Então, lembrar que esse ser humano adulto, passando por esse momento de cisão, de quebra, tendo que descobrir o novo, provavelmente vai estar com questões emocionais, instabilidade financeira, alteração de moradia em alguns casos, não todos, mas em alguns casos vai haver alteração de moradia, alteração de humor. Algumas vezes acompanham problemas de saúde, então a pessoa não está emocionalmente bem, acaba adoecendo. Podemos estar entre 2 polos, né? O adulto que está passando por isso, ele pode estar entre 2 polos. Então, ou um polo muito energético, então está com raiva, ódio, alimentando aquele cenário de desgosto e desconforto e acaba podendo ter algum momento de agressividade com a criança sobre seus cuidados. Ou então, num outro polo, num momento de embotamento, depressão, choro fácil e às vezes acaba negligenciando o cuidado com as crianças porque não está emocionalmente bem. Isso também é a minha prática, né? Que cuido dos adultos em sofrimento. Então, isso que a Dani traz é muito verdade, né? Assim, dificilmente um casal, até para chegar na decisão de separação e processá-la, não vai estar afetado emocionalmente. Então, acho muito legal você trazer isso, porque é importantíssimo a gente partir desse ponto básico, inicial, e olhar para ele, né? Não negligenciá-lo, né? Porque acho que às vezes também acontece isso, né? Vou dar conta,
e no meio desse dar conta sobra um monte de quebras, de estragos, de prejuízos que poderiam ser evitados com a aceitação do cuidado. O que mais? Agora pensando aí na criança, Dani, que pensa assim, tô entendendo que a gente parte agora do adulto, vamos para a criança. Como que você enxerga isso? Então essa questão, né? Então esse adulto cuidando dessa criança e como essa criança está processando tudo isso, de que lugar essa criança que vê os seus pais indo para caminhos diferentes, ela pode enxergar tudo isso. Então, voltando ao ponto que vai depender muito de como o adulto está se preparando emocionalmente para passar por isso. A criança, em geral, vai ter uma percepção de mudança. Então, na maioria das vezes, essa mudança não será positiva, né? Vai mudar a estrutura familiar dela e ela vai ter que se adaptar a esse novo modo de funcionamento. Então, a criança, em geral, ela sente muita insegurança. Então, aquela estrutura onde ela estava acostumada a fluir, a circular, onde a vida dela acontecia, não vai mais ser a mesma. Então, a gente tem que pensar, quanto menores, mais difícil lidar. Então, o mundo de uma criança de 2 anos, por exemplo, é a casa dela, né? O mundo inteiro dela é aquilo. Então, em algum momento, o mundo inteiro dela se rompeu. Então, a sensação para a criança é essa sensação de ruptura. Ô Dani, você fala disso, eu acho que é uma coisa que eu sempre penso, assim, né? Que na criança, assim, se a gente, eu não sei se você concorda com isso, assim, mas quando eu penso na separação, eu penso em 2 palavras, né? Que é segurança e afeto, né? Então, dentro de um processo de separação, se a gente consegue manter para a criança a segurança, e a segurança talvez, né, como você falou, vai passar por várias mudanças, né? Mas independente das mudanças, elas podem ser mudanças em que a gente oferece para a criança essa segurança, né? Avisando antes, explicando os motivos, deixando ela a par de tudo que está se passando, né, dentro do que ela consegue entender. Também não acho que a gente tem que dar todas as informações, mas as informações que são possíveis de serem compreendidas. E acho que o afeto, né, e quando eu falo do afeto, acho que dentro daquilo até que você falou dos polos, né, alguém com muita raiva dificilmente vai conseguir dar afeto e alguém muito embotado também, né. Você acha que é por aí? É isso que você enxerga? Como que você vê? Sim, é por aí, né? Essa questão da família ter uma nova estrutura e desses adultos poderem estar disponíveis emocionalmente. Então, assim, como essa criança pode seguir de uma forma menos traumática por essa mudança que vai acontecer na família dela. Ela precisa se sentir amada. Então, alguns episódios meus anteriores, eu tenho falado bastante sobre apego seguro. Então, acho que isso cabe bastante aqui, né? Essa criança precisa se sentir amparada. Então, ela precisa sentir que o adulto que cuida dela, mesmo numa nova dinâmica, ele está emocionalmente disponível para ela. Então, nesse momento, a gente lembrar que os 2 adultos têm suas questões, que eles precisam de espaços para cuidar das suas questões, mas que eles se coloquem emocionalmente disponíveis para acolher o que essa criança sente. Então, que exista um local, um momento onde os 2 adultos possam estar disponíveis para que a criança expresse seus sentimentos. Então, a gente falando aqui de neurodesenvolvimento, dependendo da idade, até o desenvolvimento frontal dessa criança vai ter diferenças e ela vai poder compreender de formas diferentes. Então, como a doutora Carol vem trazendo para nós, não devemos dar todas as explicações para as crianças, porque é muito além. Então, às vezes, alguns casais, eu vejo muito isso, assim, eles querem explicar tanto para a criança que a criança não dá conta de processar. Então, o adulto processa e o adulto filtra quais são as informações úteis e necessárias na estrutura da vida da criança, de acordo com a idade dela. E o adulto cuida para estar emocionalmente disponível e para também manter a estrutura física. Então, a gente está falando da emoção, mas a gente está falando também da sobrevivência. A casa, a comida, um lugar seguro para dormir, um lugar seguro para se movimentar, no caso das crianças que já estão em idade escolar, para ir para a escola. Quem cuida dessa criança, porque mudou a estrutura familiar, então quem cuida dessa criança, se um dos pais não trabalhava e agora vai passar a trabalhar. Então, organizar essa estrutura física para que a criança tenha essa sensação de amparo e segurança e também ter um momento onde a criança possa expor a sua emoção e ser acolhida, que ela possa falar sobre isso.
ótimo. Acho que quando você traz isso de falar sobre isso, né, é uma questão que eu vejo bastante também permeando aqui minha prática. A gente, às vezes, tem uma sensação de que falar que aquilo ali é ruim, que está sentindo falta, que né, é como se eu estivesse reforçando para eles esse lugar de fragilidade, de dor. Mas não é isso, né? Acolher é ouvir o que eles têm a se expressar com relação a essa dor e depois de ouvir, entender que isso faz parte do processo de vida deles e que isso vai curar, né? Com que ela vai criar forças para achar um outro lugar saudável, né? Então, tudo bem, eu vou sentir falta do convívio da família junto, ou eu vou sentir falta para famílias onde ficam mais com algum dos lados, né? Ou do pai ou da mãe, ou enfim. Que essa falta também pode ser reconstruída em outros espaços, né? Então, acho que acho que a gente tem muito essa tendência, né? Não precisa sentir isso, não precisa chorar, vai tudo passar. E aí a gente fica positivando sem antes validar o que foi sentido, né? Então acho que é um pouco essa coisa da validação. Sobre isso, enquanto você falava, me desperta a seguinte fala, né? Pais que querem ser super-heróis dificultam seus filhos a lidar com as suas emoções. Então você está sofrendo, é um luto. Toda vez que uma família tem uma mudança como essa, uma mudança de estrutura desse grau de importância, isso é um luto. Então, você ter os seus sentimentos e os seus filhos verem que você realmente está passando por isso, faz com que eles tenham espaço para expressar o sentimento deles. E é essa tênue medida entre eu estou desmoronada e não consigo alimentar meus filhos porque não tenho força de vida para fazer comida para eles, e também não sou super-herói. Então é isso que a gente busca, né? Por isso que nós estamos aqui trazendo essa conversa para vocês, e que bom que nós estamos num mundo onde nós podemos falar sobre isso e onde você, que também está passando por esse momento, pode encontrar um espaço para falar sobre a sua dor, para que você chegue nesse lugar onde você não precisa ser nem super-herói e nem tá tão destruído que ou só você deprecia o seu antigo parceiro e isso repercute nos seus filhos, ou você tá tão sem vida, sem força de vida, que você não consegue se levantar da cama. Exatamente. Muito comum também aqui nos meus pacientes adultos, essa fala, né? Eu não choro perto dele. Eu não demonstro que eu tô assim, né? E claro, a gente não precisa se expor em todos os nossos sentimentos. Como a gente disse, nem tudo eles dão conta. Mas é muito legal também eles perceberem que a gente sente, que a gente, né? Isso dá uma autorização de, então... Tirem também, é uma autorização para que eles sintam. Então, assim, quando eles se sentem, né? Eu vejo isso, assim, né? Quando eles falam assim, então eu também sinto isso, então a mãe sente isso, o pai sente isso. Então, tudo bem, né? Isso eu acho que... Nomear os sentimentos, né? Quando nós nomeamos sentimentos para os nossos filhos, principalmente na primeira infância, nós estamos apresentando para ele. Então, isso é dor. Isso é raiva, isso é medo, e tudo bem sentir todas as emoções. O que a gente faz depois é controlar as nossas ações. Mas para controlá-las a gente precisa conhecê-las e respeitá-las, né? Agora, Dani, vamos falar um pouquinho sobre as estruturas, né? Assim, hoje no Brasil, acho que na nossa cultura, principalmente, a gente fala muito em guarda compartilhada, né? Que fica uma guarda mais unilateral, né? A gente vê muito, acho que eu já ouço muito mais, acho que europeu, assim, falando da guarda alternada, né? Alguns dias na casa de um, do outro. Como é que é na sua prática esses modelos? Como que você avalia, como que você sente e recebe por lá? Então, assim, culturalmente, como a doutora Carol acaba de trazer para nós, o mais habitual no nosso país é que sejam crianças que ficam com as suas mães, pais que enviam uma quantidade em dinheiro para essa mãe, e as crianças fazem visitas aos seus pais. Só um adendo, né? Assim, eu acho que esse é o modelo mais típico das mães, né? Mas eu tenho percebido, já vi casos, né? Claro que muito mais raros de pais, né? Hoje guardas que ficam com pais, né? Acho que a gente vem indo aí para um lugar de desconstrução mesmo, assim, né? Que ainda é novo, mas que eu acho que acontece, né? Não sei se você já passou por essas realidades por lá. Sim, então são as diferentes realidades. Então, o mais comum é isso. A criança fica com a mãe, o pai envia uma quantidade mensal de dinheiro e programa visitas, né? Que eles vão combinar entre eles a regularidade dessas visitas. Mas existem muitas novas modalidades de família. Então, existem duas mães, existem dois pais, existem pais e mães onde a mãe, às vezes, trabalha com maior número de horas fora de casa do que o pai. Existem crianças que, às vezes, entram um outro
outro familiar ajudando nos cuidados, então uma avó, uma tia, ou às vezes um funcionário, né, uma babá, alguém contratado. E essas novas dinâmicas, então essa questão que a Carol traz, como não necessariamente nesse modelo. Então tem crianças que os dois pais preparam as suas casas com espaço para esses filhos, e os filhos passam ou metade da semana na casa de um, metade da semana na casa do outro, ou dias alternados, semanas alternadas. Então, cada vez mais hoje nós temos novos modelos de funcionamento familiar. Pensando em estrutura, em o que nós podemos trazer para que essa criança possa se desenvolver no seu melhor potencial, em tudo isso que está tão diferente para ela, o mais importante é que nós tenhamos planejamento, que nós façamos combinados entre os adultos e que essas crianças sejam sinalizadas para que elas tenham segurança na rotina, para que elas saibam o que vai acontecer. Então, que essas casas tenham estrutura. Então, a criança tem que ter a sua cama, o seu quarto, o seu armário, a roupa para vestir, para não acontecer de, às vezes, ficar tão desestruturado que a criança chega na casa de um dos pais e não se sente pertencente àquele ambiente. Ter o mais coerente possível, tanto com a vida que eles estão se reestruturando, né? Eu acho que é isso, né, Dani? Assim, tem muitas realidades, né? Muitos Brasis por aí. Mas acho que quando a gente está falando desse básico, né, de garantia de segurança e de planejamento dentro do que cada realidade é possível, eles vão se habituando, né? Vão se sentindo parte daquilo, e segurança. Dani, um tema que para mim assim é muito significativo no que tange os filhos é a tal da comunicação, né? É um desafio, né? Comunicação entre pais rompidos, né? Onde o casal foi rompido, né? Fala um pouco da sua percepção disso, por favor. Aqui eu vou voltar um passo atrás antes de falar da comunicação, para a gente falar desse quesito que a gente estava falando da estrutura, né? Então, lembrar que, em primeira instância, a gente tem que garantir para essas crianças moradia segura, alimentação adequada, saúde, acesso à escola, então que nenhum dos dois dificulte a criança de manter o seu segmento de educação formal. E que eles se preocupem e se organizem para que a criança tenha, antes de mais nada, a questão da subsistência. Então, a criança está bem abrigada, comendo adequadamente, vestindo bem, com segurança e podendo manter a sua educação. E aí vamos para o próximo passo, que é a comunicação. Então, a comunicação, o ideal seria que esses pares pudessem manter uma conversa de um lugar adulto, organizado, gentil e civilizado, e entre eles combinarem como será o cuidado com as crianças, tanto na questão financeira, organizacional, quem fica quando, quem pega, quem busca, quem se responsabiliza por levar na escola, quem ajuda a fazer tarefa, cuidar do material escolar. Então, milhares de coisas envolvidas no cuidado com as crianças. Então, quem leva na consulta com o pediatra, vai no dentista, vai tomar vacina. Então, que tudo isso eles conversassem entre eles. Na realidade, o que a gente vê é que quando o casal está tão cindido a ponto de não querer mais seguir juntos, alguns não conseguem manter essa relação. Então, eles começam a falar e isso vira briga, ou às vezes eles nem se falam. Nesse caso, a gente precisa de alguém que será o intermediador, né? Quem pode ser essa pessoa que vai fazer esse intermédio? Pode ser uma pessoa da família, desde que essa pessoa da família tenha uma estrutura emocional para contribuir e não para, às vezes, trazer as suas próprias dores e trazer mais sofrimento, mais confusão e mais complicação numa situação que já não está fácil. Ou alguém, se você tem nessa comunidade, então uma comunidade religiosa, uma comunidade do seu entorno, do seu local, então um líder comunitário, um líder religioso que se dispõe a fazer esse papel. Outra pessoa, alguém da área de saúde, então o seu psiquiatra, o seu psicólogo, o seu terapeuta familiar, o seu pediatra, alguém que possa fazer essa conversa. Ou então, uma pessoa da área jurídica, né? Então, o seu advogado, alguém que também possa tomar esse papel. Ótimo, Dani, eu acho que é bem isso, né? Se a gente tem maturidade para conversar, perfeito, mas se a gente não tem, reconhecer isso, né? Porque... Então, quando eu fui fazendo esse caminho, eu penso no que é mais comum. Então, o que é mais comum? Primeiro, a gente tenta alguém da família. E às vezes tem essa pessoa. Sim, às vezes não. Às vezes a família está tão desestruturada que outro membro da família, quando entra, mais atrapalha do que ajuda. Um próximo passo é um líder comunitário, seja ele religioso ou via da sociedade. Depois, um profissional de saúde. E quando não se conseguiu falar em nenhuma dessas instâncias, acaba sendo a instância jurídica. Então, o seu advogado combina com o advogado do outro parceiro, né, do outro
pro ex-parceiro e organiza como isso vai ser estruturado. Agora, acontece muito, né, Dani? Eu falo desse lugar de sequelas, vamos dizer assim, né? Porque como eu não estou atuando na infância, eu sempre investigo lá como que as pessoas se sentiam e tal, né? Quando passaram por separação parental, né? Acho que uma das marcas mais doloridas é quando tem o que é conhecido pela alienação, né? Quando o casal envolve o filho no entorno da briga, né? No entorno do problema do casal, né? Quer dizer, o problema do casal vira o problema dos filhos, né? Interfere na parentalidade. Fala um pouco para mim da sua experiência nesse aspecto. Seria ingenuidade de nossa parte pensar que isso nunca acontece. Somos seres humanos, né? Somos seres humanos em qualquer lugar e em qualquer condição social, emocional e inclusive cognitiva. Então não quer dizer porque a pessoa tem mais estudo, ela vai saber lidar mais com isso. Não, isso não é uma verdade. Então o que a gente tem que trazer é assim, voltando lá no começo do nosso episódio, saúde mental desses adultos envolvidos para que eles tenham o que dar para os seus filhos. Sim, é muito comum e acaba eventualmente e na maioria das vezes respingando, né, que a gente fala na criança. Então, o sentimento dos pais é perceptível pelos filhos. O que nós adultos passando por isso podemos fazer? Nos cuidarmos e estarmos em ambientes onde a gente possa expressar alguma coisa, não para o seu filho. Então, você não quer que o seu filho seja o seu aliado contra o outro pai dele, né? Outro pai, a outra mãe. Então, assim, você quer que o seu filho seja um adulto saudável. Então, quem nos ouve aqui são pessoas interessadas numa melhoria da qualidade mental. E eu espero que isso se expanda cada vez mais para que todas as pessoas possam se interessar por isso. Então, o primeiro passo é esteja bem. Você não quer que o seu filho seja aliado na luta contra o outro que também é pai dele. Então, lembrando sempre, eu trago que aquele ser humano é 50% seu, 50% do outro. Então, quando você critica o outro para o filho sente aquilo como ele. Então, primeiro assim, eu também sou assim. Então, se o meu pai tá falando que a minha mãe não é boa, ou se a minha mãe tá falando que a outra mãe não é boa, eu que também sou metade daquilo, também não sou bom. Então, eu acho que é essa questão da gente tentar levar no melhor da nossa sanidade mental para poder trazer para o filho alguma coisa com mais qualidade. Senão é muito, muito fácil envolver o filho no sentimento querendo aliados. Perfeito, Dani. Eu acho que é bem isso que eu sinto, assim, sabe? Para o que eu investigo aqui é como se fosse uma culpa, né? Então, assim, eu sou o culpado dessa separação, eu que causei isso, né? Então, acho que quando eles se envolvem como filhos no problema do casal, é muito devastador, assim, né? E como você disse, né? A gente também não tá aqui querendo dizer que é a coisa mais fácil do mundo. Acho que talvez seja até a regra, né? A exceção. Mas como a gente diz, né? É pra lá que a gente quer ir. É pra lá que a gente luta pra ir. E o que eu acho que a gente tá trazendo principalmente pra ir pra esse lugar a gente precisa se cuidar, né? Exatamente. E aí uma outra coisa que me ocorreu, assim, que pode ser e que também é devastador pra criança, assim, um dos adultos não sabe lidar com isso. Então ele simplesmente desaparece. Isso é muito devastador, muito devastador. Porque, de repente, é como se fosse um óbito. É como se realmente o pai ou a mãe tivesse morrido, porque não está mais ali emocionalmente presente. Então, tudo começa em nos cuidarmos, né? E estamos falando que não é fácil, inclusive por nossas vidas pessoais, por nossas experiências, pelo acolhimento das famílias. Então, não é fácil, mas é para onde queremos ir. E é por isso que fazemos esse trabalho. Também já peguei muito caso, assim como você disse, né? Aí alguém sai, né? E aí vem um vazio, né? Para quem fica. E para essas crianças, para essa estrutura que está se formando. Muito bom, Dani. Caminhando aqui para o final, queria te fazer uma pergunta provocação, assim. Você acha que crianças de pais separados são prejudicadas em relação a crianças de pais que não passaram por um processo de separação? Eu tenho certeza que crianças de pais que não estão emocionalmente bem são prejudicadas em relação a crianças de pais que se cuidam, procuram caminhos e buscam um lugar de melhor conforto para si mesmo, independente de se eles moram na mesma casa ou não. Uau! Crianças de pais felizes
serão crianças felizes e futuros adultos mais estruturados. Eu acho que eu vou encerrar esse episódio agora, gente. Não vou não, porque eu adorei essa... Que legal, Dani. Muito legal mesmo você trazer isso, né? Porque aí também vai para um lugar onde o casal que mora na mesma casa também pode estar adoecido, né? E isso trazer prejuízo, né? Então, a gente deixa aqui essa mensagem que pra gente é tão importante, né? Do bem viver, do enfrentar as nossas sombras, nossas dores e buscar esse lugar aí de força, né? Ele não é fácil, mas ele é possível e quando ele acontece eu sinto ele como muito libertador, assim, né? Atravessar os nossos medos e as nossas dores nos liberta e eu acho que é isso que a gente quer sempre para todo mundo, né? Para um viver bem e para uma sociedade mais saudável, né? Muitíssimo obrigada, né? Você cruza aqui no meu caminho. A gente outro dia se falou assim meio de última hora e no minuto já saiu essa data, esse encontro gostoso e essa conversa que a gente espera que ecoe por aí, chegando aí como uma mensagem positiva, de auxílio. Obrigada, viu, Dani? Obrigada por mais uma vez você contribuir aqui com a gente, por estar sempre disponível. Quer deixar alguma mensagem final aqui? Sim, que é sempre um prazer para mim participar por aqui. É sempre um prazer tocar outros corações. E eu sempre digo que quando eu me ponho a serviço, eu sou a primeira pessoa que ouve a mensagem. Um beijão a todos vocês e até o próximo. Um beijo grande para todos. Obrigada pela escuta.